bem, pessoal? Então, vamos começar a nossa aula. Bem, como eu tinha falado, a gente vai começar a nossa aula da nossa matéria, né? De Arquitetura de Computadores 2. Vamos fazer. A gente já teve algumas aulas antes e no início, antes da pandemia. Só que aí o que eu vou fazer? Eu vou iniciar novamente para a gente recapitular, dar uma recapitulada e aí a gente vai desenvolvendo o assunto, certo? Outra coisa, com a câmera eu acho que ainda vai ficar mais fácil de eu mostrar como que funcionam as coisas. Então, por exemplo, hoje mesmo eu vou dar uma explicada a gente vai dar uma olhada nos slides. Essa vai ser uma aulinha mais teórica, mas eu vou tentar não vou tentar adiantar mais, porque a gente já deu uma olhada. E aí eu vou tentar ver se eu mostro como que é a inicialização no setup de um computador, entendeu? Eu tenho aqui na minha bancada eu já tenho um computador que a gente vai dar uma olhada, que eu tenho que formatar. Então eu já vou mostrar pelo menos o início de como que funciona a questão do setup, beleza? Então vamos começar o setup. O que é o setup, pessoal? Aqui fala um sistema operacional rudimentar responsável por colocar o computador em funcionamento. Olá, assim que você liga a máquina. Então, o que o setup faz, pessoal? Esse setup ele faz o que? A inicialização do sistema. A placa-mãe ela tem um sistema à parte do sistema operacional do Windows. Então, toda essa parte do setup ela faz o que? O controle de todos os periféricos da máquina. Então, por exemplo, HD, verificação de se tem CD-ROM, data, hora da placa, inicialização dos drivers, dos periféricos, qual que você quer que inicialize primeiro, se você quer que inicialize com o pendrive, se você quer que inicialize primeiro com o HD. Então, o setup ele faz o que? Ele é um mini sistema dentro da placa-mãe. Então, toda placa-mãe ela tem o que? Um sistema. Esse setup. E ela é fixada na placa-mãe pela aquela memória ROM. Lembra? Aquela que é a memória não volátil, que quando você desliga a máquina, a memória não se apaga. Então, aí você me pergunta, né? Vamos relembrar. Aí vocês me perguntam, como que essa memória não apaga? Por quê? Porque essa memória é aquela memória ROM, aquela que ela é não volátil. Existe aquela memória RAM, lembra do computador que a gente vai falar mais pra frente? Que é a memória volátil, que é aquela quando você desliga a máquina e tira a energia da memória e ela apaga toda. E essa ROM não apaga. E o setup, como que ele funciona, pessoal? O setup ele tem o que? As configurações dele, ele é feito numa bateria. Eu tenho até aqui, ó, bateriazinha aqui, ó, de uma bateriazinha aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a bateria. A bateria é uma bateria de relógio. Então, ele faz o que? Tem essa bateria que fica na placa-mãe. E aí o que acontece? Ela não deixa apagar o que? As informações dessa memória. Então, vamos adiantando aqui, ó. Aqui, ó, esse sistema que confere dispositivos instalados para saber se há memória no PC, se o processador está mantido na temperatura segura, se os discos estão funcionando. Olha lá. Aí, dentro desse sistema, o usuário tem o que? Tem acesso aos recursos mais avançados do funcionamento do computador. Quando eu for fazer a mostrar agora para vocês o setup, daqui a pouco, eu vou mostrar ele funcionando e aí vocês vão ver como que funciona o setup. Olha lá. Vamos ver. Aí, os tipos de setup. Até poucos anos atrás, toda vez que você acessava a BIOS do computador, era recebido com uma interface muito simples, que era aquela telinha azul. Então, antigamente, como que funcionava?
os setups das placas-mãe mais antigas era só uma tela azul. É, lembra na escola, quando a gente estava tendo aula, a setup das máquinas era aquela tela azul. Então ela era bem simples, era muito rudimentar, era muito simples, as funções eram poucas, mas a maioria das placas mais antigas, todas são com essa interface mais simples. Aí, ó, isso acontecia porque os chips que abrigavam os setups tinham pouco espaço para o sistema que fosse melhor desenvolvido. Então, antigamente, os chips eram com a memória pequena e aí eles não poderiam colocar o quê? Um setup muito desenvolvido. Então, por isso que era o mais simples possível. Olha lá como é que era um setup, ó, antigamente, que ainda a gente vê muito, ó. Olha lá. Hoje, o que acontece? Com os computadores mais desenvolvidos, eles desenvolveram o que? Uma interface mais desenvolvida, uma interface mais moderna. Então, por exemplo, hoje as interfaces novas, por exemplo, elas têm acesso ao mouse, têm acesso, ela tem o visual mais assim, mais completo. Quer ver? Vamos ver aqui. Olha lá, essa daqui é um setup de uma placa-mãe já mais moderna. Por quê? Porque aqui eu consigo movimentar o mouse. Ó, tá vendo a setinha aqui? Eu consigo movimentar o mouse. É, aqui fala a hora e a data. Aqui ó, fala a temperatura. A outra lá não fala quase nada. E aí, as placas-mães, elas antigamente existia dois tipos de inicializadores de placa-mãe, de configurações, que é a configuração Legacy e a configuração UEFI. Qual que é a diferença, pessoal? A diferença é basicamente o que? A questão da UEFI, que ela é mais moderna. Então, se vocês verem para vocês distinguir uma BIOS, um setup de um para o outro, vocês vão perceber o quê? Que o Legacy, ele não movimenta o mouse, é aquela mais simples. E a UFI, ela já é mais moderna. Então a inicialização é mais rápida do UFI, ela é muito mais desenvolvida, a tecnologia dela é muito mais desenvolvida do que a Legacy. Então, por exemplo, quando vocês forem fazer a instalação de Windows, essas coisas, eu vou mostrar para vocês o que? Como que vocês criam um pendrive. Então, existem os pendrives que você cria, que são UFI, e tem os pendrives que você cria, que são Legacy. Aí vai depender do tipo do computador, tá? Olha lá. Aí o que acontece? Aí aqui pergunta, o setup pode ser atualizado? Pessoal, o setup, ele pode ser atualizado sim. Mas o que acontece? Atualizar a BIOS sempre é uma medida que requer muita atenção. Por quê? Porque, por exemplo, a memória da BIOS da máquina é aquela memória ROM, certo? Aquela memória ROM, o que eles fazem quando atualiza? Eu pego aquela memória, pego um software, apago aquela memória e gravo outro em cima com uma versão mais nova. Só que o que acontece? Por exemplo, no meio de uma gravação dessa, pode acontecer o quê? Pode acontecer uma falta de energia, por exemplo. Pode ter algum problema que o computador desligue, e aí se acontecer isso, pode acontecer o quê? Você perde a placa. Então, assim, eu não gosto muito de fazer atualização de BIOS, tá? Então, aí o que acontece? Mas, professor, para que a gente vai atualizar? Geralmente, as placas mais antigas tem alguns processadores mais novos, quando você insere esse processador mais novo, acontece o que? Ela não reconhece o processador, ela fica dando mensagem de erro. Por quê? Porque o sistema daquela placa-mãe, ela não suporta um processador mais novo, entendeu? Então aí o que acontece? Para você não precisar trocar a placa, você às vezes pode fazer o que? Atualizar a BIOS. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Como que eu acesso a BIOS do computador, pessoal? A BIOS do computador é de acordo com o tipo de placa-mãe. Então, por exemplo, tem placa-mãe que é o botão F12, tem máquina que é botão ESC, tem máquina que é botão F2, tá?
tem alguns notebooks, por exemplo, o notebook, por exemplo, da Lenovo, o botão de setup dele é outro tipo de ligação que você liga. Então, por exemplo, no computador, por exemplo, da Lenovo, os novos, em vez de você apertar o botão do Power e ficar apertando F2 ou outra tecla, você pega tipo um clipezinho e tem um buraquinho do lado do botão de ligar o computador. Aí você pega lá e conecta esse clipezinho lá nesse botão e aí ele acessa diretamente o setup. Então vai depender de quê? De computador para computador, tá? Então, quando a gente for formatar uma máquina, primeiro a gente tem que tentar ver, descobrir algumas coisas do computador, por exemplo, onde é que inicia o setup, os drivers das máquinas, que eu vou falar o que são os drivers. Então você tem que ter um cuidado de quê? De você primeiro saber qual é o equipamento que você está trabalhando, para vocês poderem fazer instalações, formatações, porque depois vocês tentam fazer uma formatação e vocês não sabem nem onde inicia nada. Aí vocês têm que ficar procurando botão e aí é mais tempo que vocês perdem. Entendeu? Então vamos lá. Então, esse vídeo agora, vamos dar uma. Vamos terminar ele por aqui agora. E aí eu vou continuar a segunda parte desse vídeo, eu vou mostrar a máquina para a gente ver a questão da placa mãe, da questão do setup da máquina. Beleza? Então vamos lá, esperem a segunda parte.